Olá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre a transição do primeiro ao segundo plano de desenvolvimento. Olá, Brena. Bom, enquanto vai chegando as pessoas, vamos começar. É, para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Eu sou brasileira, mas eu moro na Espanha há 18 anos e tenho um filho que nasceu aqui, que tem 12 anos. Foi graças a ele que eu descobri Montessori. De profissão eu sou jornalista, mas aqui na Espanha eu não exerço como jornalista. Eu descobri Montessori graças ao meu filho e como me apaixonei, vamos dizer assim, por esse mundo, eu me formei como assistente Montessori 3 a 6 e 6 a 12 anos pela AME. Trabalhei durante um ano em uma pequena escola Montessori com crianças de 15, 18 meses até 3 anos, mas foi somente um ano. E eu estou por trás dos nossos momentos Montessori, que começou como um blog em espanhol. Desculpa. Começou como um blog em espanhol e hoje em dia é uma web, tem uma academia online, tem as redes sociais, né? Estamos em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. E o que eu faço? Eu ajudo as famílias com Montessori, famílias que têm filhos de 6 a 12 anos, às vezes também alguma família que tem um filho ou uma filha numa idade menor, mas geralmente a grande maioria é de 6 a 12 anos, e ajudo a partir do que eu conheço de Montessori e de disciplina positiva, certo? E tento também difundir Montessori 6 a 12 anos nas redes sociais, para que chegue a mais pessoas, já que é uma faixa etária dentro de Montessori que é ainda muito desconhecida, né? Olá, Emília, boa tarde, que bom que você está aqui. E, bom, hoje nós vamos falar sobre a transição. Eu gostaria que alguém me dissesse, por gentileza, se dá para escutar bem, porque eu estou usando, é, como é que se chama? Fones. Estou usando esses fones sem fio, então eu não sei se dá para escutar direito. Teve uma vez que eu fiz uma live com esses fones e as pessoas reclamavam que não escutava bem. Eu estou tentando de novo. Dá para escutar, que bom, Emília, muito obrigada. Então, nós vamos começar. Vamos falar sobre a transição, né? Como que a gente vai saber se o nosso filho está entrando no segundo plano? Antes de entrar exatamente nesse tema, a gente tem que fazer uma pequena introdução, né? Porque muita gente talvez não conheça muito bem sobre o método Montessori nesse sentido, né? Maria Montessori ela tinha uma teoria de que o desenvolvimento humano passa por 4 etapas e cada etapa dura 6 anos. Então, o primeiro plano é o que começa a partir do nascimento da criança e vai até os 6 anos de idade, mais ou menos. O segundo plano vai dos 6 até os 12 anos, o terceiro dos 12 aos 18 e o quarto dos 18 aos 24 anos. Né? Então, o que acontece? A gente necessita saber muito bem o que são esses planos de desenvolvimento, precisamos entender exatamente como que eles são, né? Porque cada plano vai ter umas características, vai ter umas necessidades, né? À medida que a pessoa entra num plano de desenvolvimento novo, é como se algo deixasse de existir e outro algo começasse a acontecer, né? É como se fossem renascimentos, né? Vários renascimentos que passamos ao longo da nossa vida.
Então, por exemplo, quando a gente vai falar da criança que está no primeiro plano, do 0 a 6, ela tem como necessidade conseguir uma independência física do adulto, né? Então, por isso que ela vai sempre dizer eu solito, né? Eu só, desculpa, tô falando espanhol. Ah, por isso que a criança ela sempre vai falar, deixa que eu faço sozinha, né? Eu sozinho, eu faço, né? Assim, a criança mesma quer fazer por ela mesma, né? Às vezes tem 2 anos, assim, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e você fala, mas como que eu vou deixar fazer sozinho isso, né? Mas eles fazem. Quando eles pedem para fazer sozinhos, geralmente eles fazem e fazem muito bem, né? Se a gente der a oportunidade, a criança ela sabe até onde ela pode ir, né? Por isso que Maria Montessori dizia que nunca devemos impedir uma criança de fazer aquilo que ela acredita que pode fazer, né? E geralmente quando você permite, você tem uma surpresa muito bonita, né? Porque ela vai te demonstrar que ela é realmente capaz de fazer aquilo e de fazer muito bem, né? Durante a etapa que eu trabalhei em comunidade infantil, que eram crianças de 15 meses a 3 anos, o mais velho acho que tinha 2 anos e meio, mais ou menos, era muito legal, porque era o dia inteiro escutando eles falando de solito, né? Quer dizer, eu faço sozinho, né? E, e às vezes eu olhava assim e falei, gente, mas será que vai conseguir fazer isso mesmo? E faziam e era muito legal, né? A criança do primeiro plano, ela tem períodos sensíveis, né? O que são os períodos sensíveis? São momentos em que ela está mais disposta a desenvolver uma habilidade, né? Então, por exemplo, quando a criança nasce, ela já está dentro do período sensível da linguagem. Então, ela já está apta para aprender a falar. Apesar que não parece, né? Porque passa tanto tempo dormindo, só dorme, come. Mas a criança, ela está prestando muita atenção. Quando ela está acordada, ela presta atenção no mundo externo, não? E também nas pessoas, quando nós pegamos no colo, como elas olham para os nossos lábios quando se vão movendo, né? E esse período da linguagem, ele vai até praticamente o final do primeiro plano, porque vai coincidir com o momento que ela já vai estar aprendendo a ler, escrever com mais soltura, né? Porque nas escolas Montessori as crianças aprendem a ler e escrever com 3 anos. Algumas talvez vão aprender com 4 anos, mas a maioria é mais ou menos por essa idade. E quando ela está chegando nos 6 anos, ela já escreve com muita desenvoltura, não? Já tem dominado. Geralmente é assim, né? Estou falando da criança que estudou na escola Montessori desde pequenininha, né? E assim vai com os outros períodos também. O período do movimento, que ela também já praticamente já nasce dentro do período do movimento, que é o que vai ajudar a sentar, a controlar o pescoço, a cabeça, né? Fica assim, a engatinhar, a andar, depois a correr, a saltar, né? Esse também é um período sensível muito longo dentro do primeiro plano. E ele está também totalmente ligado a essa necessidade de que a criança tem de se liberar do adulto, né? De poder fazer as coisas por ela mesma. Então, a criança ela tem uma necessidade muito forte disso, de descobrir o mundo, de descobrir... mas o mundo, quando eu falo do mundo, é o mundo onde nós estamos. O mundo externo, o mundo natural, a nossa casa, a escola, a casa dos avós, dos tios, a igreja, o parquinho, enfim, esses lugares onde a criança está participando, né? O lugar físico onde ela está. E isso que eu quero dizer com o mundo, quando falamos do primeiro plano, né? Ela está se relacionando com aquele mundo que ela pode tocar, né? Esse também um momento muito importante do toque, de trabalhar com a mão, né? As crianças pequenas, elas têm uma necessidade muito grande de trabalhar com as mãos, porque isso que vai preparar
para ler, bom, também para ler, mas especialmente para escrever, para poder agarrar o lápis e poder escrever, e também vai ajudar por muitas outras coisas, né, ao longo da vida dela durante o primeiro plano. E já a criança do segundo plano, ela é completamente diferente, né? Como eu falei na minha outra live da semana passada, a criança do segundo plano, ela já conquistou a independência física do adulto, né? Então, já não tem mais períodos sensíveis e já não está mais com aquela necessidade de se mover, de tocar em tudo, de querer fazer tudo, né? Agora ela entra em um outro momento completamente diferente, né? Ela passa por um processo de maduração cerebral, do que é o cérebro pré-frontal, muito grande, então ela passa a ter pensamento lógico, passa a imaginar, né? Não é que a criança pequena não imagina, ela imagina, mas ela tem uma imaginação reprodutiva, e a criança maior ela tem uma imaginação criativa, né? Que ela pode inventar coisas que não existem, ou então pode imaginar como eram coisas que já não existem mais, coisa que a criança pequenininha ela não pode fazer, né? Então, como está passando por esse processo de maduração cerebral tão grande, tão intenso, ela vai se transformar num ser completamente diferente. E agora ela tem uma necessidade de uma independência racional em relação ao adulto. Então, já não está mais interessada em querer fazer coisas. Agora ela quer compreender o mundo, quer compreender como funciona a sociedade, como funcionam as relações entre os adultos e crianças, quer saber como funcionam as outras culturas. Se está assistindo televisão e começa a falar as notícias, presta muita atenção nas notícias e pergunta, mas como, por que isso está acontecendo, como que isso é assim, né? Ela já começa a demonstrar um interesse pelo mundo além da porta da casa dela, né? Já não é mais a família, já não é mais a escola somente, como era quando eu era uma criança pequena. Agora ela já começa a se preocupar com um mundo maior. Então agora a criança do segundo plano, ela já tem uma necessidade de entrar em contato com o que é o universo, não com o mundo, né? Agora já está aumentando os seus limites, né? Quer entender não só o que funciona em casa, na escola, no parquinho, na casa do avô, na casa da tia, já não é mais isso. Agora é muito mais do que isso. Agora já quer saber como é nos outros bairros, como é nas outras cidades, como é nos outros países, né? Quer saber como que era antigamente, como que era há muitos séculos atrás, como que funcionava o mundo, não? Quando não existia internet, quando não existiam os carros, quando não existia tudo isso que nós temos, como que é que fazíamos, né? Então ela já tem um interesse mais universal. Como vocês podem ver, são crianças completamente diferentes. Então é necessário compreender como que funcionam esses planos de desenvolvimento, porque na hora que nós compreendemos, vai ficar muito mais fácil para a gente identificar se a criança está no momento de transição entre o primeiro e o segundo plano, né? Enquanto que no primeiro plano de desenvolvimento, a criança ela tem essa necessidade de movimento, de desenvolver a linguagem, de fazer as coisas por ela mesma, de ter experiências sensoriais, não, e de compreender o que é tudo que está ao alcance físico dela, né? Agora a criança do segundo plano não, ela quer expandir, não, é muito maior o limite. Então, quando nós temos claro também essas características, também fica mais fácil de entender se a criança está passando por um momento de transição. O que nós temos que fazer é observar a criança, observar
conversar com ela, se relacionar com ela, brincar, dar muita atenção para essa criança para tentar entender se ela está mais para o primeiro ou se ela está mais para o segundo. O meu filho, ele começou a entrar no segundo plano de desenvolvimento quando ele tinha uns 5 anos e meio. Ele entrou um pouco antes de chegar aos 6 anos. E agora que ele está com 12 anos, eu também estou sentindo que ele está entrando no terceiro plano um pouco antes. Eu não sei se isso é um fenômeno mundial, se tem alguma pesquisa documentada, mas eu acho que a maioria das crianças, de alguns anos para cá, elas estão entrando nos seguintes planos antes do que a Marinha Montessori observou, porque isso é algo que eu também, não estou falando só por causa do meu filho, mas também por conversando com amigas que têm filhos da mesma idade, clientes mínimos e tudo isso, eu vou observando que cada vez as crianças estão entrando antes nos seguintes planos, e eu acredito que seja porque vivemos uma sociedade muito diferente da sociedade que vive a Maria Montessori, né? Agora temos uma tecnologia muito grande, as crianças elas estão muito conectadas, desde pequenininhas elas estão conectadas, então pode acontecer às vezes de já estar saltando para o próximo plano antes. Qual o problema de saltar para um plano antes? Vai depender de cada indivíduo, né? Vai depender. Isso não é uma coisa que dá para falar que funcione para todo mundo. Mas de uma forma geral. Só um pouquinho que eu vou fechar aqui. Isso. Assim melhor. De uma forma geral, quando o indivíduo ele entra numa outra etapa de desenvolvimento sem ter terminado a etapa onde ele estava, se ele entra antes, né? Se ele não conclui aquilo que ele tinha que ter feito no plano que ele estava, ele vai chegar no próximo plano de uma forma incompleta. Se nós não aproveitamos tudo o que temos que aproveitar durante esses 6 anos que nós temos de cada plano de desenvolvimento, ao entrar no próximo, entramos incompletos. E se entramos incompletos, não vamos nos desenvolver muito bem, né? Esse que é o problema de chegar incompleto, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo a formação de assistente 6 a 12, a minha formadora chegou a perguntar assim para a gente, para as alunas, né? Perguntou: com qual plano vocês se identificam mais? Né? E teve gente que falou que se identificava com o segundo, outras que falavam que se identificavam com o terceiro, outras que falavam que não se sentiam identificadas com nenhum, né? Porque, claro, a maioria das pessoas com quem nós estávamos fazendo esse curso já tinha, eu acho que a idade mínima era 30 anos, né? E daí de 30 ia 32, 35, 40, 45. Mas teve gente que falou assim: eu ainda me sinto adolescente, né? Eu gosto muito do terceiro plano, eu me sinto uma adolescente, eu me dou bem com adolescentes e não sei o que. Parece que eu não saí ainda da minha adolescência. Teve gente que comentou isso, né? E aí a minha formadora ela falou que quando nós temos essa sensação que nós ainda estamos numa adolescência, significa que quando nós passamos do terceiro para o quarto plano, nós entramos incompletos, né? Então, quando estávamos com 24 anos, mais ou menos, que é quando começa o quarto plano, nós mudamos de plano, porque isso é uma coisa que não dá para evitar, não dá para segurar, não dá para adiar. Então, nós vamos entrar de qualquer forma para o próximo plano, mas como não aproveitamos tudo que tínhamos que ter aproveitado durante os 6 anos do terceiro plano, então chegamos no quarto plano incompletos. E ainda sentimos
como se ainda fôssemos adolescentes, como se ainda tivessem coisas que nós gostaríamos de fazer como adolescente, como se nós ainda nos identificássemos com um discurso, com um trabalho, com as aptidões dos adolescentes. Né? Não significa que você gosta de estar com adolescentes, de trabalhar com adolescentes, mas é quando você realmente se sente um adolescente, né? E isso que ela dizia que era porque você tinha entrado no quarto plano incompleto. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer esses 4 planos de desenvolvimento e poder acompanhar bem a nossa criança dentro do plano que ela está. Se ela está ainda no primeiro plano, tentar oferecer o máximo possível do que ela necessita durante esse primeiro plano. E no momento que ela entrou no segundo, mesma coisa. Tentar oferecer o máximo possível. Porque depois que ela for entrar no terceiro plano, não vai dar para adiar. E aí vai poder entrar de uma forma incompleta, né? Outra coisa que acontece também, que no final do segundo plano, quando a criança já está entrando no terceiro, na adolescência, acontece uma poda neuronal. Então, o cérebro ele faz como que uma limpeza de todas aquelas sinapses que não foram aproveitadas. Não, a criança ela tem, eu agora não sei quantas sinapses são, mas ela tem muitas sinapses no cérebro que estão ali para serem aproveitadas, para se transformarem em aprendizado, em conhecimento, em tudo aquilo que o cérebro está dando para ela naquele momento. Mas se quando ela chegar na adolescência sobrar sinapses que não foram aproveitadas, então o cérebro vai fazer assim, vai limpar, vai passar como se fosse um pano de chão e aquilo vai desaparecer. E desaparece. E não tem mais como voltar atrás. Né? Então, por isso que também é tão importante oferecer essas experiências que as crianças necessitam em cada plano. Deixa eu ver aqui, a Manuela está dizendo: olá, engraçado que sempre me senti um pouco assim, mas achei que seria normal. Tenho 42 anos, mas parece que perdi uma parte da vida. Pois é, tem muita gente, né, que se sente assim, que sente que ainda é um pouco adolescente, que é um pouco criança. Eu não sei se isso é uma coisa má, assim, ruim. É simplesmente um fato, né? Uma coisa que aconteceu. Se você não aproveitou aquele momento que era o momento que você tinha que aproveitar, então você vai passar para o próximo de uma maneira incompleta, de uma maneira que não terminou tudo aquilo que podia ter feito, né? E isso pode acontecer, né? Enfim. Então, como eu estava dizendo, que é importante observar essa criança, não para poder saber em que momento que ela está, né? Geralmente, a transição do primeiro para o segundo plano acontece mais ou menos sobre os 5 anos e meio, dependendo da criança. Algumas vai acontecer realmente quando chegar aos 6 anos e algumas até quando chegar aos 7 anos. Depende, cada criança é única, né? Cada indivíduo é único. Para alguns vai ser antes, para outros vai ser depois. Vai depender da criança em si, da família, do mundo onde ela está, da escola onde ela vai, dos amigos, se lê muito, se lê pouco, se vê muita televisão, se vê pouca televisão. Vai depender de muita coisa, né? Então, o que nós temos que ver quando estamos observando a criança é ver como que ela brinca, como que ela fala, como que ela interage com as outras crianças e com outros adultos também, como que ela interage com os brinquedos dela, né? E aí isso tudo vai começar a te dar pistas, né? Isso tudo vai começar a dar pistas para você se ele está entrando ou se ela está entrando no segundo plano, né? No caso do meu filho, eu percebi que ele estava entrando no segundo plano porque ele começou a fazer umas perguntas muito filosóficas de repente. Assim, ele não era muito de fazer perguntas filosóficas e de repente ele começou a perguntar umas coisas que me pegaram de surpresa, assim, né? Então, eu sempre conto do dia que ele me perguntou para onde que vai o sol na hora que o sol se põe, né?
E isso para mim foi uma demonstração de pensamento lógico muito grande, assim, de buscar uma lógica dentro do que é o pôr do sol, né? Que o sol ele vai ficando cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor e ele desaparece. E ele queria saber para onde que o sol ia. Não, e por mais que eu explicasse, né? Que, você se lembra aquela vez que eu conversei com você sobre a rotação, né? Translação, não sei o quê. E quando aqui é de noite, nós moramos na Espanha, né? Então eu falei, quando aqui é de noite no Brasil, que tá no sul, onde mora teu avô, onde mora tua tia, ali é de dia, né? Depende de onde o sol está batendo, dependendo de que lado você está, se está na parte de cima da Terra, se está na parte de baixo. Lembra que eu tinha te explicado? E ele falou, sim, eu lembro disso, mas eu quero saber onde é que ele está agora. Né? E era no momento que o sol tinha acabado de desaparecer. Né? Era isso que ele entendia, porque ele falava assim, mas será que ele já está no Brasil agora mesmo? E claro, existem umas horas de diferença, né? Então, quando a criança ela começa a fazer essas perguntas, é um sinal que ela já está começando a entrar no segundo plano de desenvolvimento. Quando ela começa a te perguntar sobre questões sociais, questões morais, né? Aí é um sinal que está entrando no segundo plano, né? Quando começa e quando começa a falar isso não é justo, então é que está no segundo plano mesmo, né? Porque quando começam com isso não é justo, e a frase isso não é justo é a frase mais famosa da criança do segundo plano. Se a criança do primeiro plano, a frase mais famosa dela é deixa que eu faço isso sozinha, né? Eu sozinha. Não, eu, né? Deixa eu, né? A criança do segundo plano, não. A frase mais famosa é isso não é justo. Então ela fica toda hora querendo questionar tudo o que os adultos decidem, tudo o que os adultos falam, atuam, né? Em tudo que nós ordenamos, né? Então eles começam a perguntar, não, mas por quê? Por que isso tem que ser assim? Não, isso não é justo, né? E isso já é a demonstração que já está funcionando a cabecinha deles de um pensamento mais lógico do que antes. Manuela, a verdade eu vi-se muito tocar por casa, isto não é justo, né? Essa é a frase mais repetida pela criança do segundo plano, porque para eles nada é justo, nada, né? E se você for parar para pensar, às vezes eles vão ter razão mesmo. Muitas vezes as coisas que eles falam que não são justas realmente não são justas, mas são parte da vida da sociedade, é parte, né, do nosso funcionamento que temos que acatar. Né? Então isso aí chega a hora de você explicar, né? De falar assim, bom, isso pode ser que não seja realmente justo, mas é assim por causa disso. Né? Você tem que tentar explicar para que a criança compreenda por que não é justo. Por que, apesar de injusto, é necessário. Né? Nós devemos também, quando percebemos que a criança está mudando de plano, observar também o ambiente preparado onde ela está. Então, se, por exemplo, se nós fazemos Montessori em casa, se fazemos homeschooling, ou se não é exatamente homeschooling, mas é uma forma de enriquecimento depois da aula, com algumas atividades em casa. Então também chega o momento de você parar e observar esse ambiente preparado que você teve, porque ele vai ter que mudar também. Né? O ambiente preparado da criança do segundo plano é muito diferente do ambiente preparado da criança do primeiro. Né? Enquanto no primeiro plano o ambiente preparado tem as estantes baixinhas, com muitas bandejas, com muitas cestinhas, tudo muito bem preparado, né? Aqui colocamos a colher, aqui colocamos o guardanapo, aqui colocamos a faca, aqui colocamos o potinho, né? Tudo muito bonito, muito, né?
pensado e quando já se trata da criança do segundo plano, isso, adeus. É claro que ela precisa ter uma ordem, mas não é a mesma ordem da criança do primeiro plano, né? A criança do primeiro plano, ela necessita é, aquela ordem absoluta, né? Aquela ordem dentro do mundo dela, aquela ordem em que ela sabe que de segunda-feira, 8 horas da manhã, ela tem que levantar, ir para a escola, tomar leite com chocolate, bolacha, e colocou o uniforme, e a mãe vai levar na escola, né? Ela tem aquele sisteminha de vida que não pode ser afetado, né? E aí depois, quando... E no que se refere ao ambiente, também que tem que estar sempre tudo no mesmo lugar, tudo muito metódico, né? Se tem uma coisinha fora do lugar, a criança do primeiro plano vai perceber, e dependendo da idade, se for uma criança pequena, ela pode ter inclusive um, um, uma rabieta, né? Um berrinte, uma birra, desculpa. Pode até mesmo ter uma birra se ela não encontra aquilo dentro do local onde deveria de estar, né? E já a criança do segundo plano já não está assim tão ligada para a ordem como estava a criança pequena, né? Agora já não está mais assim, bom, isso vai aqui, mas também se não vai não tem importância, pode ir ali, sabe? Então mudam muito, começam a ser mais desorganizados, começam a ser mais desordenados. Isso também está relacionado com o desenvolvimento do cérebro pré-frontal, né? Porque se você for parar, por exemplo, vamos pensar num cientista, numa pessoa que trabalha num laboratório e tal, e que está estudando um montão de coisas. Geralmente essas pessoas também não são ordenadas, né? Elas também geralmente se esquecem muito dos deveres que tinham para fazer, esquecem onde deixou a chave, esquecem onde deixou o celular, esquece que era aniversário do fulano, esquece que tinha que fazer não sei o quê, né? Geralmente essas pessoas também são desorganizadas, porque tem muita coisa na cabeça, tem muitas questões que são muito mais importantes do que ficar pensando na chave do carro, no celular e blá blá blá, né? E a mesma coisa acontece com a criança do segundo plano também. Ela se torna muito desorganizada porque ela tem muitas coisas na cabeça também. Ela começa a querer entender muito. Então, de repente, ela está pensando: mas eu tenho que ler aquele livro que falava sobre os dinossauros. Mas é que também eu tenho que fazer aquele outro negócio e não sei o que. Não, mas o dinossauro, eu lembro que eu estava lendo sobre o estegossauro que tinha tantos metros e não sei o que, e aí depois desapareceu e viram. Mas eu tenho que fazer aquilo. Eles não param de pensar. Eles pensam demais, demais, demais. Eles têm muitos projetos, eles começam uma coisa, largam, vão fazer outra. É muito normal isso acontecer na etapa do segundo plano, porque eles têm muitas coisas na cabeça ao mesmo tempo. Então, por isso que às vezes a gente tem que ajudar a encontrar a ordem que tinha antes, né? Deixa eu ver aqui. Ninho Montessori. No segundo plano, a questão moral também está mais em realce, certo? Justo, injusto, sim. Eu acabei de falar sobre isso, Ninho Montessori. Tinha falado com a Manuela Sérgio. Já tinha falado sobre a questão do sentimento da justiça, né? Que eles começam a questionar muito tudo que é relacionado com o mundo dos adultos, com as relações, com as convenções sociais. Isso eles começam a observar e a questionar, né? Se nós de repente falamos para uma pessoa que não podemos ir na casa dela amanhã porque já temos um outro compromisso, e o teu filho sabe que você não tem nenhum compromisso, então ele vai depois ficar super chateado com você e vai discutir e vai falar
Nossa, mamãe, você mentiu para sua amiga. Você fala para mim que eu não posso mentir, mas você mentiu para sua amiga. Porque você não pode mentir, você mentiu. E fazem um todo um escândalo, né? Porque você mentiu e você sempre está dizendo que eles não podem mentir. Então, por que eu não posso mentir, mas você pode mentir? Não, eu não estou entendendo. Isso não é justo. E aí que surge também. E aí por isso que nós temos que ir ajudando essa criança do segundo plano a se encontrar, a ela encontrar é, essa compreensão, né? Porque muitas coisas realmente não vão ser justas, mas são assim, por uma questão de organização social, regras sociais, que às vezes nós temos que seguir, né? Então, às vezes é quando vai entender que existem as mentiras brancas, né? Bom, mentira branca foi uma expressão meio feia aqui da minha parte. As mentiras boazinhas, vamos dizer assim. É, então, como eu estava dizendo, o ambiente da criança ela vai mudar. Já não tem mais as cestinhas, já não tem mais as bandejas. Ah, você pode colocar mais ou menos uns 3 materiais por cada prateleira, dependendo. Não precisa ser mais aquela coisa super mega minimalista como era no primeiro plano. Agora no segundo plano você já pode se permitir colocar um pouquinho mais de coisas, né? Já pode ser um pouquinho mais carregado, que não tem problema, né? Não tem problema. Isso é uma coisa que talvez nos choque quando nós não conhecemos o segundo plano e vamos numa escola Montessori, no ambiente de talher, de primária, né? E não conhecemos, e aí de repente a gente chega e fala: nossa, mas esse ambiente está super carregado. Tem um montão de coisa nessas prateleiras, tem um montão de coisa, né? Não tá assim tão leve como em outros ambientes, né? E é por causa disso, porque a criança do segundo plano ela é completamente diferente do primeiro plano e o ambiente preparado também muda. Já pode ser um pouquinho mais carregado. Já pode colocar um pouco mais de materiais nas prateleiras. Já pode. Não tem mais bandeja, não tem mais cestinha. A criança também no segundo plano, talvez nos primeiros anos elas ainda usam o tapete, mas vai chegar um momento que ela vai parar de usar o tapete, vai querer usar a mesa, né? A criança do segundo plano, ela se move muito pelo ambiente, ela não fica parada como a criança do primeiro plano, né? Vai seguindo muito o que são as tendências humanas, né? Dentro da escola do segundo plano. Então, como segue muito as tendências humanas, então ela vai permitir que elas se movam, né? Vai ser um pouquinho mais caótico, entre aspas, o ambiente do segundo plano em relação ao do primeiro plano. É claro que tem que ter uma organização, tem que ter limpeza, não tem que estar tudo assim deixado de qualquer maneira. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que já não é uma coisa assim tão controlada como era no primeiro plano. Já é um pouco mais solto, né? E isso também nós temos que prestar atenção se a gente faz Montessori em casa, para poder ver quais são as adaptações que nós temos que fazer. Muitos materiais vão desaparecer, outros vão ser substituídos por outros, alguns vão ficar também. Alguns materiais eles duram mais tempo durante essa etapa de aprendizagem da criança, né? Como por exemplo os sólidos geométricos é um material que é usado no primeiro plano e também é usado no segundo plano. É um material que dura muito tempo, né? Mas tem outros que vão desaparecer completamente, né? Por exemplo, o alfabeto móvel ele vai desaparecer, as letras de lixa vão desaparecer, muitos materiais de matemáticas vão desaparecer. Nos primeiros anos, talvez você vai usar ainda o material dourado, isso sim. E as pérolas Montessori, que eu não sei como é que se fala no Brasil, pérolas, contas, né? As bolinhas coloridas para
para fazer as contas em matemática. Essas também vão durar muito tempo. Mas tem outros materiais que vão desaparecer e vão vir outros, né? E é bonito porque esses outros que vêm, você vê como eles estão totalmente adaptados para essa mente da criança do segundo plano, porque vai permitir mais abstração, vai permitir o trabalho em grupo, é muito legal. Então, como que nós podemos ver a comparação, né, entre a mente absorvente e a mente razonadora, né? A mente absorvente é a mente da criança que está no primeiro plano, dos 0 a 6 anos. E a mente razonadora, ou mente da razão, né, é a mente da criança do segundo plano, de 6 a 12 anos. Então, na mente absorvente, o trabalho é individual, né? A criança, ela vai querer trabalhar sozinha. Ela vai pegar ali a Torre Rosa e vai trabalhar sozinha. Vai pegar, não sei, o material de fusos, né? Os palitinhos, esses para contar de 0 a 10, vai trabalhar sozinho. Todos os trabalhos em Montessori durante o primeiro plano são realizados sozinhos, né? E já na etapa de talher, na etapa de primária, a criança ela vai buscar um trabalho grupal. Então, você vai ver vários grupinhos de 3, 4 crianças indo para lá e para cá, para lá e para cá, e falando muito, né? E não é que elas estão falando, mas falando coisas que não tem nada a ver. Não, elas estão falando sobre o trabalho. Elas estão falando, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, pega aquela coisa, não sei o que, vamos fazer aquela outra coisa de não sei quanto, lembra daquela vez que a gente fez aquilo outro, né? Eles trabalham em equipe mesmo. No caso da mente absorvente, nós temos que dar o mundo à criança, né? Aquilo que eu falei no começo da live. O adulto tem que oferecer o mundo físico, o mundo que está ao alcance da mão da criança. Então, se nós vamos para a praia, que a criança brinque na areia, que toque essa areia, que toque a areia seca, a areia molhada, né? É muito importante que toque a água, que sinta a diferença da areia que está na beira do mar com a areia que está mais para fora. Tocar as conchinhas. Se vai para o campo, que toque a grama, as pedras, as plantas, as flores, né? Ela tem que ter essa experiência com o mundo onde ela está vivendo. Isso é muito importante. E já no caso da criança de 6 a 12, nós temos que dar o universo para a criança. Então já não é só mais um mundo que você toca, é um mundo além do mundo onde você está. Então você já tem que oferecer, por exemplo, como é a cultura de outros países, como vivem crianças de outros países, como eram as civilizações antigas, como viviam os primeiros seres humanos, né? Isso tudo é sair desse mundinho que está ao alcance da mão. Isso já é oferecer o universo para ela. E para tudo isso, que quando você for oferecer, você tem que estimular a imaginação dela, né? Você tem que tocar na imaginação. Tem que comentar, como, por exemplo, se você está explicando sobre os primeiros seres humanos, mostrar como que faz o fogo, né? Como que fazia um fogo com pedra, com gravetos, né? Tentar, nem que precisar de um pouquinho de ajuda, porque às vezes isso demora muito, né? Até sair a faísca do que faz o fogo, às vezes demora. Então pode ser que você precise de um pouquinho de ajuda, mas coloca para ela tentar imaginar, né? Como que era esse mundo de tantos milhares de anos atrás. Isso faz ela criar essa imaginação, né? Outro dia, meu filho, ele tem 12 anos, ele foi com a escola, né? Ele está no 7º ano, ele foi com a escola
em um local que existe aqui em Madrid, que se chama Arque Pinto. Não é exatamente um museu. Eles recriaram como que era o mundo na época antes do Homo sapiens. Então, na época do homem de Neandertal e tudo isso, né? Então, tem um monitor, todo passeio você vai com o monitor porque ele vai explicando tudo. Tem as casinhas, como eram, fizeram umas pinturas rupestres que não são verdadeiras, né? Claro, mas assim, para dar uma ideia de como que era. E tem o monitor, teve uma hora que ele explicou para as crianças como que faziam fogo com 2 pedras e um pouquinho de mato, assim, juntado para poder prender o fogo da faísca, né? E a partir daí fazer uma tocha, né? E o meu filho achou aquilo maravilhoso. Ele chegou em casa, ele não parava de falar disso. Ele falava, nossa, foi muito legal, foi muito bom, eu adorei. Ai, porque nos ensinaram como fazer fogo, e o que eles faziam. E que ficavam tantas horas, não sei quanto, e que iam de um lugar para outro, e que não sei o quê, e como eles comiam, como eles caçavam, como eram as armas, e não sei, eles não, e isso é muito ainda da criança do segundo plano. Eles têm essa necessidade de falar, de compartilhar tudo aquilo que aprenderam quando é uma coisa que eles gostam muito, quando chama muito atenção, né? Isso é super importante. O caso da criança de 0 a 6, ela tem uma imaginação reprodutiva, como eu já tinha falado também no começo da live. Isso significa que a criança ela vai brincar de faz de conta, né? Então ela vai imitar a mãe, vai imitar a professora, vai imitar o pediatra, vai imitar, enfim, esse mundo onde ela está. O que ela vê, ela vai reproduzir por meio da brincadeira, né? Isso é a imaginação reprodutiva da criança pequena. E já no caso da criança de 6 a 12 anos, ela tem uma imaginação criativa, né? Ela é capaz de ver entre aspas, de ver coisas que não existem, ou então que existiram e já não existem mais, né? Ela consegue imaginar, ela consegue ver na cabeça dela. Você vai explicando, olha, como eles se vestiam, como eles falavam, como eles comiam. Você traz alguns objetos que foram encontrados em escavações, né? Você explica o que foi que os arqueólogos deduziram a partir de anos de estudos e não sei o que. E à medida que você vai explicando, eles estão como que vendo diante deles aquilo, né? Isso é a imaginação criativa da criança do segundo plano. A criança do primeiro plano, ela tem como frase, né, bordão, que todo mundo conhece, que é o ajude-me a fazer por mim mesmo, né? Ela quer que o adulto ajude a ela conquistar a independência física, a conquistar, que permita ela fazer as coisas por ela mesma, que ela se possa trocar de roupa sozinha, que possa pentear o cabelo sozinha, que possa comer, alimentar-se sozinha, que possa subir escada sozinha, que possa carregar peso sozinha, que possa limpar uma mesa sozinha. Não, isso é o ajuda-me a fazer por mim mesmo. E no caso da criança de 6 a 12 anos, essa frase já não vale mais. A frase que vai valer é ajuda-me a pensar por mim mesmo, né? Então nós temos que, como adultos, ajudar a criança a desenvolver o seu pensamento crítico, o que é algo muito difícil, que às vezes nos custa muito. Como eu sempre digo, é muito mais fácil você entregar uma maçã e uma faca para uma criança de 3 anos do que ensinar uma criança de 8, 9 anos a ter pensamento crítico. É muito difícil, né? Porque revolve muitas experiências nossas, muitas crenças nossas, muita coisa que nós vivemos no passado, né? É esse momento que vamos entrar mais em conflito
com a criança, porque tudo aquilo que não foi permitido para nós quando éramos crianças, agora nós temos que dar para o nosso filho. E é aí que surgem os conflitos entre os adultos e as crianças. E outra característica da criança do primeiro plano de desenvolvimento é a vida prática. A criança do primeiro plano de desenvolvimento, ela necessita muita vida prática. Muita vida prática. Você já pode começar a oferecer a partir do momento que ela tem capacidade de segurar uma bandeja com um copo, você já pode começar a oferecer vida prática para essa criança. Você precisa ensinar ela a comandar, como a falar baixo, como lavar a mão, como limpar o nariz, como pentear o cabelo, como eu falei antes, como se vestir, como colocar o sapato, como fazer o laço do sapato, como fechar corchete, fechar zíper, fechar botão, a limpar uma mesa, a limpar o chão, a cozinhar, a preparar uma salada de frutas para os amigos, a preparar torradas com patê, com alguma coisa assim, manteiga que possa passar na torrada para os amigos. Elas precisam descascar as frutas e comer sozinhas essas frutas. Muitas crianças pequenas não sabem descascar fruta, porque os pais fazem tudo por elas, ou as avós fazem tudo por elas. E você precisa permitir a criança de aprender a descascar fruta sozinha. Isso é também uma atividade de vida prática. Você tem que ensinar a criança a como cumprimentar, a como falar obrigado. Eu acho que vai cortar daqui a pouco o vídeo. Então, isso é a vida prática que nós temos que oferecer para a criança de 0 a 6 anos. E no caso da criança de 6 a 12, a vida prática vai ser substituída pelo going out, que é a saída. É quando a criança ela se organiza junto com seus colegas na escola para ir a algum local onde vão conseguir as respostas de um tema que todo esse grupo está interessado em saber. Né? Se estamos estudando répteis e de repente os livros da escola já não são suficientes para responder as perguntas que temos sobre répteis, então vamos fazer uma saída, um going out, para ir a algum local onde tenha alguma pessoa que possa responder essas perguntas que nós temos. E quem vai organizar essa saída não vai ser o adulto. Quem vai organizar vão ser as crianças. As próprias crianças organizam, preparam, descobrem onde que está, o horário, quanto custa para entrar, quanto dinheiro vai ser necessário para levar. Elas que decidem tudo. O adulto, ele só está ali para ajudar em caso de quando a segurança pode ser afetada, se a criança está em uma situação de perigo. Senão, a criança faz tudo sozinha. Essa é a vida prática da criança do segundo plano de desenvolvimento. Porque da mesma forma que a vida prática do primeiro plano vai ensinar essa criança a poder lidar com ela mesma e com as demais, e também com os adultos, né? E tudo isso, o going out, ele também tem essa mesma intenção, mas é ainda maior, porque já não é só os nossos amigos, os nossos familiares, não, são os desconhecidos também, não, as pessoas que vendem coisas, que vendem serviços, você poder se dirigir a essa pessoa e comprar um produto, comprar um serviço e ser agradecido a essa pessoa, compreender que todas essas pessoas que trabalham para fazer tudo aquilo funcionar é um presente, né? Nós devemos gratidão a essas pessoas. Então, é a mesma coisa. O going out é equivalente à vida prática da criança de 6 a 12 anos. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho medo que o vídeo seja cortado a qualquer momento. Então, eu vou encerrar por aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Não tem.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar depois por DM, que eu vou responder diretamente, tá legal? Muito obrigada a todos que vieram. E semana que vem a gente faz uma outra live, né? Me diga depois o que vocês acharam desse horário, se é melhor fazer um horário mais cedo, mais tarde. Se não, vamos repetir nesse mesmo horário na semana que vem, tá certo? E aí depois eu vou divulgar qual vai ser o próximo tema. Pois é isso, gente. Muito obrigada, Ninho Montessori. Obrigada, Manuela. Emília, muito obrigada. Brena, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada pelas suas perguntas, pela sua participação. Vocês me ajudam muito a crescer, a querer aprender mais e a poder trazer mais para vocês, tá legal? Muito, muito obrigada de coração. Até semana que vem. Beijinhos.